resultado normativo. O que eu estou buscando? O que eu estou buscando é a ofensa ao bem jurídico. O que eu estou buscando é a ofensa ao bem jurídico. A ofensa ao bem jurídico pode ser crime de dano e crime de perigo. Crime de dano quando efetivamente há um dano ao bem jurídico penalmente tutelado. O bem jurídico penalmente tutelado sofreu um dano e esse bem jurídico então deve ser reparado. Exemplos: homicídio. Você fala, então crime de dano é igual ao crime material. Não, porque extorsão mediante sequestro também é crime de dano. Extorsão mediante sequestro, que lá era crime formal, também é crime de dano. Tá? Então veja só, crime de dano é uma coisa, crime material é outra. Crime de dano há uma ofensa a um bem jurídico. No homicídio e na extorsão mediante sequestro, há de fato um dano ao bem jurídico penalmente tutelado, considerado este elementar do delito. Do outro lado, você tem os crimes de perigo. Os crimes de perigo, o próprio nome já dizem, são crimes em que há apenas um perigo ao bem jurídico penalmente tutelado. Há apenas um perigo ao bem jurídico penalmente tutelado. Há apenas um perigo ao bem jurídico penalmente tutelado. Quer dizer que não há um dano efetivo a ele. O bem jurídico, o crime de perigo, que é apenas um perigo, um risco ao bem jurídico penalmente tutelado, se divide em crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. Crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. O crime de perigo concreto, eu estou dizendo que não há um dano ao bem jurídico, mas o perigo deve ser concretamente demonstrado. O perigo deve ser concretamente demonstrado. Eu tenho que ter um fato em si que todos nós, como testemunhas, conseguimos observar que o bem jurídico quase sofreu um dano. Você pode anotar aí que é a maioria dos crimes de trânsito. A maioria dos crimes de trânsito, eles são crimes de perigo concreto. Quando você abrir lá o crime de perigo de dano, de perigo concreto do Código de Trânsito Brasileiro, você vai observar que tem uma menção lá, dirigir em alta velocidade, praticando racha, cometendo perigo de dano. O que o legislador quer dizer com isso? Quer dizer que não adianta você tirar racha. Você tem que tirar racha e colocar em perigo a vida das pessoas. Quando você coloca em vida a perigo das pessoas, estamos vendo que este crime é um crime de perigo concreto. Eu vou colocar aqui no Teams para você o CTB. Então quem tiver aí no Instagram, abra o Código de Trânsito Brasileiro. Abra o seu artigo 308, que é participar de racha, de disputa, de competição não autorizada. Então, participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando risco à incolumidade pública ou privada. Então você grifa essa parte, gerando situação de risco. O próprio legislador deixou claro, este crime é um crime de perigo concreto. Por que perigo? Porque veja, se alguém dirigir em alta velocidade, praticar racha em via pública, me fala alguma coisa, houve dano ao bem jurídico? O bem jurídico foi danificado? Não. Ninguém se acidentou, ninguém morreu, ninguém foi atropelado. Mas você concorda comigo que houve ali uma ameaça ao bem jurídico. Essa ameaça configura que o crime é de perigo, certo? Como é que eu consigo chegar à conclusão que o crime é de perigo concreto, ou também chamado perigo de dano? Porque o legislador exigiu que a situação, a incolumidade pública ou privada seja demonstrado. Como é que isso se traduz? Como é que isso se traduz no dia a dia, na prática da atividade investigativa até policial? Olha,
eu preciso visualizar uma pessoa quase sendo atropelada, o farol vermelho ser passado, ser roletado, uma pessoa que ia atravessar a faixa, ela teve que voltar correndo porque o cara vinha em alta velocidade. Você tem testemunhas de pessoas que estavam dirigindo que ele fechou o carro dele. Isso é demonstração de uma situação de risco. Quando é que não é crime? Quando eu pratico, por exemplo, em alta velocidade, uma exibição de veículo lá no campo, sozinho, não tem ninguém me vendo. Você percebe que você está praticando, em tese, esse delito, porque você está praticando uma exibição não autorizada? Sim. Mas aí, olha em volta. Houve risco para alguém? Não, só para mim mesmo. Porque não tinha ninguém vendo, não tinha nem carona no meu veículo. Era eu mesmo fazendo um monte de acrobacias em via pública. Só que era uma via pública que não tinha ninguém. Bom, como eu não fui capaz de demonstrar a situação de risco à incolumidade pública ou privada, então eu considero essa conduta atípica. Porque este é um crime de perigo concreto na qual eu preciso demonstrar por meio de provas, testemunhas, câmera, que de fato aquela pessoa praticou a conduta gerando perigo concreto. Ok? Tudo bem? Vai ter que ver de novo essa aula porque é muita informação. Professor, mas e o caso do perigo abstrato, que é o segundo tipo de crime de perigo? O fato do crime de perigo abstrato é muito fácil você entender por meio de exemplos, tá? Pense aí no crime de porte de arma ou porte de drogas. No crime de perigo abstrato, eu não preciso demonstrar o perigo da minha ação. Basta que eu pratique a conduta. Praticando a conduta, o legislador presume que a minha conduta é uma conduta perigosa. Não importa se eu de fato lesei o bem jurídico ou não. O legislador está dizendo, olha, esta conduta eu estou presumindo que esta conduta é uma conduta perigosa e eu não preciso que você demonstre o perigo concreto. Pense na conduta de porte de drogas ou porte de armas. Imagine que eu não tenha porte de armas, coloque a arma na cintura, coloque o blusão por cima e dê um rolê na cidade o dia inteiro armado. Ninguém viu, ninguém sabe, mas eu estava armado. Tudo bem? A conduta criminosa é portar a arma. O legislador fala isso. Me fala uma coisa, houve a demonstração concreta do perigo com a minha conduta? Ninguém viu. Ninguém sabia, inclusive eu fui para minha casa e voltei e não dei disparo de arma de fogo, não apontei arma, não fiz nada. Você concorda comigo que quem estava me vendo, as pessoas até passaram por mim e me cumprimentaram sem saber que eu estava armado? Significa que não há na conduta de porte de arma um perigo concreto para as pessoas, porque eu não apontei, eu não ameacei, não fiz nada com a minha arma. As pessoas passaram por mim sem sequer saber da minha condição. Porém, o legislador não está preocupado com isso. O legislador disse portar arma de fogo sem o porte. Portou arma de fogo sem o porte, mesmo que você tenha portado certinho, por baixo da camisa e ninguém viu, você praticou o delito de porte de arma de fogo. Quer dizer, o perigo é abstrato. Não adianta você falar aqui, olha, mas ninguém foi prejudicado. Da mesma maneira, o crime de porte entorpecente. Imagine que você seja pego portando um cigarro de maconha. Você seja pego portando um cigarro de maconha. Veja, você ofereceu para alguém, você fumou perto de uma criança, você causou algum risco à saúde pública efetivamente demonstrado? Não. Efetivamente demonstrado não, mas o legislador não se preocupa com isso. O legislador diz que porte de drogas é crime nos termos do artigo 28 da lei 11.343. Fica a dica, você aí que está me assistindo e achava que porte de drogas não era mais crime, cuidado, porte de drogas ainda é crime. Artigo 28 da lei 11.343 de 2006. Legal? Tudo bem?